Muito bem, estamos de volta e o assunto agora é a violência contra os idosos. Quem é que nunca ouviu falar desta brutalidade, não é mesmo? Essa violência, na grande maioria das vezes, acontece dentro de casa. Ela pode ser praticada por um cuidador e, pior, corriqueiramente por familiares, filhos, netos. É uma realidade muito triste mesmo. E para falar comigo sobre este assunto, iniciativas que visam o enfrentamento dessas situações, eu recebo agora aqui no estúdio a doutora Rosângela Maria Lucinda, que é a presidente da Comissão do Idoso da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. Doutora Rosângela, muito obrigado pela sua presença. Bom dia, obrigada pela iniciativa mais uma vez, né, porque vocês estão conosco desde o evento de abril e nos oportunizando esse novo reencontro. Tá né? certo. Eu agradeço em nome da comissão e da OAB. A gente aqui agradece pela oportunidade de ter vocês todos aí como convidados aqui da gente, participando da nossa programação. Obrigada. Doutora, a Comissão do Idoso da OAB, ela existe já há muito tempo, né? Como é que funciona a atuação de vocês? A Comissão dos Direitos do Idoso, incluindo mais de 60 comissões que integram a OAB Paraná, cada qual é voltada para uma determinada previsão constitucional. E a nossa, especificamente, trata dos direitos do idoso, com fulcro exatamente na Constituição, no artigo 230, e também no Estatuto do Idoso, que é a Lei 10.741 de 2003. Bom, a nossa comissão, ela vem já há muito tempo trabalhando esses direitos e a partir do último evento que nós tivemos em abril, do qual nós tivemos o privilégio de tê-los, inclusive, os pontos, os destaques desse evento, justamente a delegacia, a implantação, a criação da delegacia direcionada à pessoa idosa e a prioridade do idoso na saúde. Entendi. Então, esse é o nosso trabalho e que vem sendo executado através de uma equipe excelente de trabalho, né, e contando, obviamente, com o total apoio da presidência da OAB, o Dr. Juliano Breda. Hoje vocês são em quantos advogados, doutora? Nós somos na equipe, nós somos em 13 profissionais, sendo que 5 dos advogados são consultores, que são justamente os nossos exemplos, né, da comissão e que vem batalhando ao longo do tempo. Que são quem atua há mais tempo já, né? Exatamente, e que nos dão o exemplo, que nos dão o apoio, que são nossos membros consultores. E como é que é o trabalho de vocês em si? Vocês promovem encontros, reuniões, vocês trabalham muito com denúncias também, né? Auxiliam nessas denúncias, né? Na verdade, os nossos encontros, eles iniciaram a partir de um período anterior ao evento, tínhamos reuniões semanais, posteriormente quinzenais e agora nós estamos com reuniões mensais. Nessas reuniões são discutidas as pautas, né, inclusive pautas diversas das escolas que estão inserindo a questão, né, do envelhecimento e é uma determinação legal. Temos também eventos e encontros que nós fazemos tanto interno como também voltado ao público, inclusive em parceria com outras comissões, como é o caso agora que nós pretendemos no próximo ano com a Comissão da Criança e do Adolescente. Bacana. Doutora, a senhora comentou já no início do programa sobre a criação da Delegacia do Idoso aqui no Paraná, né? Houve uma época que já existiu, vamos dizer assim, entre aspas, né? Existiu não existindo, teve uma sede física ali, né? Mas que não funcionou. Como é que está a implantação disso hoje, a conversação da OAB junto com o governo? Certo. Essa delegacia supostamente criada, aberta, fotografada e fechada, né, está inativa. Tanto que em casos de situações envolvendo crimes contra idosos, a primeira orientação quando se liga para uma delegacia, isso foi feito por um colega nosso, o Dr. Bernardo, que inclusive é um dos participantes ativos da criação da delegacia, ele mesmo fez a ligação a uma delegacia e perguntou onde fica localizada a delegacia de atendimento especializado ao idoso. A resposta foi, não existe. Não existe essa delegacia. Então, o que acontece? Eles orientaram-no a procurar a primeira delegacia próxima da região onde o
delito havia ocorrido. Então, o que nós focamos? Nós focamos na criação da Delegacia do Idoso, foi um trabalho através de um comitê intersetorial, que é um apoio assim imenso, participativo, colaborativo, tanto de informações quanto de participação ativa, tanto no estudo quanto no projeto de lei, que é o Ministério Público, através do Dr. Mário Luiz Ramidoff, a doutora Rosana Bevervanso, o Conselho Estadual dos Direitos do Idoso e o Conselho Municipal da Pessoa Idosa. Só que tivemos muitas informações, a própria Secretaria de Segurança Pública nos encaminhou informações valiosíssimas a respeito dos delitos no Paraná e região metropolitana, especificamente em Curitiba. Tivemos também o Disque Idoso. Veja que nós temos realmente um embasamento que justifica a criação e a implantação da delegacia. Tanto que a própria Secretaria de Segurança Pública nos forneceu material. O material, né? Então, verdade. Nós temos. A partir desse momento, nós tivemos reuniões desse comitê intersetorial, né, Ministério Público. Tivemos também conversação com o juiz que é voltado, né, presidente da vara especializada da criança, do adolescente, juventude e idoso, o Dr. Ortolano. Veja que toda a equipe ela é muito bem estruturada. Sim. Muito bem estruturada. E formalizamos isso tudo através de um estudo e depois o anteprojeto de lei. Nós fizemos, né, elaboramos isso. Passou pela toda a análise e no dia 5 de novembro, quando estivemos na presença do Dr. Juliano Breda, eu, doutora Cristiane e Dr. Bernardo, ele imediatamente acolheu, considerou devidamente procedente, né, o trabalho, determinou naquele momento que fosse encaminhado ofício ao ao secretário de Segurança Pública, o doutor Gruppenmacher, e também à Assembleia Legislativa, aos nossos representantes. E o que falta então agora para que ela volte a ser, né, existir? Pelo menos? Justamente, o projeto está pronto. O trabalho já foi feito. Nós não apenas fizemos o estudo, mas também apresentamos já o que precisaria, que é o projeto. Basta tão somente agora uma análise pela Assembleia Legislativa, evidentemente. Nós temos políticos que, acredito eu, que estão preocupados com o futuro deles, né, com o futuro deles, o que está reservado para eles futuramente como idosos, porque aqueles que aqui não se encontrarem não estarão mais conosco, obviamente já partiram, encontraram o óbito pela frente, né? Então, eles não querem isso, eles querem deixar pelo menos preparado todo o caminho, não só apenas para eles, nossos representantes, né, do poder público, mas também para os próprios filhos e netos. Então, o que falta? Simplesmente, o trabalho está pronto, o doutor Breda aguarda resposta aos ofícios, né, encaminhados, para que eu, sinceramente, a comissão e acredito que a população em geral aguarda, que isto se concretize no primeiro semestre do próximo ano, contando que a Assembleia terá de fazer os encontros, né, deles mensais, que isso é uma questão de protocolo, né, para que seja votado e aprovado e implantado. Temos necessidade de uma estrutura física que eu tenho certeza que nós temos profissionais delegados competentes e habilitados para atuar, né? Superintendente, assistente social, escrivães, os próprios policiais, porque eles vão lembrar, no momento em que eles estiverem voltados a atuar na Delegacia Especializada do Idoso, eles vão lembrar que tem pai, que tem mãe. E eles devem lembrar de si. Tá certo. Doutora, eu vou pedir licença um minutinho só para a senhora, para a gente ir para um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta falando sobre os tipos de violência que são caracterizadas aí contra os idosos. É um minutinho só, a gente já volta. Estamos de volta e o nosso assunto agora é a violência contra os idosos. Conversando comigo sobre este assunto, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio a doutora Rosângela Maria Lucinda, que é a presidente da Comissão dos Direitos dos Idosos da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui no Paraná, né, doutora? Exatamente. Obrigado mais uma vez pela sua presença. Eu que agradeço. Doutora, a gente sabe que existem vários tipos aí de violência contra os idosos, né? A maior parte delas eu acho que caracteriza ali na doméstica, né? E que muitas vezes, infelizmente, é feita por familiar ou pessoas muito próximas àquela pessoa, né? O nosso estudo, e que já se confirma na prática através do próprio
imprensa vem constatando, né, as irregularidades, as tipificações criminais que ocorrem em relação ao idoso, que nós temos visto, né, bem divulgado. Mas o nosso estudo realmente chegou à conclusão de que os crimes praticados contra os idosos, eles iniciam em casa. É justamente no foco familiar e é praticado na sequência por filhos, noras e genros e, consequentemente, os netos. E são crimes realmente previstos no Estatuto do Idoso, desde a apropriação do cartão da Previdência, desde a apropriação do cartão do banco, desde a violência física, porque o tempo do idoso é diferenciado, nós vamos sentir, com certeza, isso. Então, o tempo do idoso é diferenciado, o tempo dele da atividade, todo aquele enfoque do dia a dia na loucura já passou. Né? Claro. Então agora o tempo é diferenciado, só que os filhos não têm paciência, a questão da violência física não é só física, é emocional, é psicológica, claro. Né? Humilhação, discriminação, maus tratos, né? O abandono. Vezes, aquele idoso fica sem denunciar, né? Nem que seja para um conhecido próximo dele ali, porque se sente inibido, né? Muitas vezes ali, porque é do próprio filho, às vezes tem vergonha de dizer que o filho está batendo ou está xingando ele, né? Porque foge daquele foco da educação, né? Puxa, eu dei educação, encaminhei, mas agora tudo aquilo que eu fiz, de repente passa a ser assim uma autocobrança, ele passa a se cobrar. Será que eu não eduquei direito? Pois é. Será? O que eu fiz? O que foi que eu deixei de fazer para chegar a isso? Então, realmente, o problema todo está dentro do lar, dentro de casa, e que deve ser revisto e conscientizado, porque as penalidades vão acontecer. Bom, e as denúncias, como é que elas podem ser feitas? As denúncias, na verdade, o primeiro passo, e é procurado, eles necessitam que seja feito através do Ministério Público, realmente, né, dirigir-se ao Ministério Público, que nós temos 2 promotorias aqui do idoso. Nós temos também daí o Disque Idoso, que se me permite, claro. Né, é o 0800 41 0001. 0800, então, 41 0001. Exato. Repetir, né? O Disque 100, que daí envolve que os direitos humanos, exatamente, né, nacionalmente. Então, as denúncias, elas são feitas, mas as limitações das denúncias, justamente em face daqueles que estão convivendo, eles temem. Tá certo. Doutora, eu quero convidar a senhora agora para assistir, reassistir, que eu acredito que a senhora já viu, a reportagem do evento que a OAB realizou no mês de abril, tratando aí justamente sobre a violência aos idosos. Vamos assistir. A OAB realizou um debate com o tema Idoso, Ser Humano Invisível, os direitos do idoso na sociedade. Participaram membros de diversos segmentos e um dos temas foi a falta de uma delegacia especializada no atendimento ao idoso. O especialista conta que apenas 1% dos casos de violência contra membros da terceira idade são denunciados e, na maioria dos casos, a própria família é quem causa o sofrimento. O Estatuto do Idoso prevê para ele uma superioridade jurídica para abrigá-lo e cabe ao Estado dar tais condições. Eu cito como exemplo, puxando ainda dentro da noção de delegacia do idoso, o Estado de São Paulo possui hoje mais de 20 delegacias do idoso. Nós temos delegacia do idoso em várias comarcas, espalhadas no Brasil, cidades de pequeno, médio e grande porte. Em Curitiba tivemos uma iniciativa apenas de cunho político, que nunca chegou a ser colocada em prática e necessita, hoje em dia, a comunidade está pedindo um atendimento de uma forma diferenciada, onde o idoso possa se sentir acolhido, possa ter seu tempo, possa sentar e ser ouvido. O direito dos idosos continua sendo discutido, isso porque mesmo com o estatuto e com uma legislação que proteja essas pessoas, ainda são muitos os casos de negligência e até de violência. Um exemplo que acontece diariamente é a falta de leitos adequados para os doentes dessa faixa etária. Lourdes passou por isso há pouco tempo. Seu pai precisava de uma vaga numa UTI e faleceu antes de conseguir o atendimento adequado. Nós ficamos 2 semanas esperando por uma UTI para ele, né? E essa vaga nunca chegou, porque eles disseram que ele não era prioridade por causa da idade dele, que pela expectativa de vida, né? Ele era o mais idoso do UPA, onde ele estava internado, e nós não conseguimos essa UTI por este motivo. O médico neurologista conta que o problema não está apenas na falta de leitos. Muitas vezes o paciente morre antes de conseguir a consulta com um especialista.
A fila de espera para neurologia é em torno de 2 anos. E me chamava a atenção porque em alguns dias eu não tinha os 20 pacientes, apesar de toda essa lista de espera. E aí eu fui perguntar por que apesar de tudo isso, ainda tinham pacientes que faltavam. E era essa a justificativa, o paciente tinha ido a óbito antes de conseguir chegar no especialista. Então, a gente não sabe se é só a burocracia, se é a quantidade de pacientes que é muito alta para a quantidade de especialistas, mas alguma coisa está errado com certeza, né? Doutora, que situação, né? Perdeu ali o ente querido por conta que não tinha vaga, não era prioridade. Essa é uma das violências, eu acredito, que das mais trágicas aí que a gente pode mencionar com relação aos idosos, né? A delegacia, que a gente já comentou, vem justamente para tentar inibir esse tipo de caso, Exatamente. E, na verdade, ali trata-se do caso do pai da nossa vice-presidente, que faleceu porque a resposta dada a ela e a irmã, que prestou ali a informação, é que o pai dela não tinha mais expectativa de vida. Um jovem de 65 anos Imagina, que tragédia. Não tinha mais expectativa de vida. Portanto, essa questão da prioridade é o nosso próximo trabalho. Tá certo. É o nosso próximo. Doutora, eu vou pedir licença mais uma vez, nós vamos de novo para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta aí falando da violência aos idosos, mas também de iniciativas que visam aí o bem-estar deles. Quer saber o que é? Fica com a gente então. Daqui a pouquinho voltamos. Muito bem, estamos de volta e o nosso assunto hoje é a violência contra os idosos. Conversando comigo sobre este assunto, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio hoje a doutora Rosângela Maria Lucinda, que é presidente da Comissão dos Direitos dos Idosos da OAB aqui do Paraná, né, doutora? Isso, exatamente. Obrigado mais uma vez pela presença. Estou agradecida. Doutora, a gente ouve falar muito sobre a violência dos idosos, os vários tipos, doméstica, psicológica, né? O pessoal que pega o cartão de benefícios para se apropriar daquele dinheiro, mas também existe a questão da a pessoa que faz essa violência hoje, seja ela qual for, de certa forma, será que não imagina que no futuro vai ser idoso também e poderá passar por essa mesma situação, né? É uma questão assim que acho que falta consciência, muita, né? Exatamente. Inclusive o tema do evento foi isso, a conscientização da sociedade, né? Que envolvia os direitos do idoso. O problema é que está na família desde o momento em que vem a educação. Vai dando a base, vai fortalecendo esse elo entre pais e filhos e avós. E também a questão hoje, os princípios. Nós temos princípios hoje e certos valores que tornaram-se tornaram-se mal entendidos. E entre eles é a pessoa idosa. A pessoa idosa, ela realmente passa como sendo uma pessoa invisível. E é isso que nós temos que mudar. Tanto em casa, porque daí você tem que entender que aquele idoso que você está olhando é o seu próprio espelho. Você está vendo o reflexo da sua imagem, porque caso não enxergue a sua própria imagem ali, é porque ele já deixou de existir. Muita gente vê o idoso como um estorvo, é aquele que tem que ter sempre alguém em casa para cuidar, e a pessoa que tem que ficar em casa já vê isso com mau olhar, né, tal. Poxa, tinha outra coisa para fazer, eu vou ter que ficar em casa cuidando do meu avô ou da minha avó, né? Não é bem assim que deve ser, né? E eu lhe digo de coração, meus pais, eu sinto muito orgulho dos meus pais, porque tanto meu pai, que tem eu tenho só o avô paterno, e minha mãe, que só tem a avó materna, eles realmente, tanto de um lado quanto do outro, eles tratam os pais deles com mais de 90 anos, olha, com o coração assim totalmente aberto. Que bom, que bom. A família em si é muito unida. Exemplo que deve ser seguido, Exemplo né? e deve ser seguido. Doutora Rosângela, eu quero agora pedir para que a gente passe umas imagens que nós temos de uma iniciativa que vai de contra os índices. A gente já tem as imagens lá, que é a educação dos idosos por meio do Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos, o CEBEJA, que é bem bacana. Vai de contra a tudo isso que a gente já conversou até hoje no programa, até agora no programa. Chega de violência e vamos fazer coisa boa aí para os nossos velhinhos, né? Veja só, pessoas que não puderam ser alfabetizadas no passado, mas que agora estão tendo essa oportunidade. Muito bacana, né? Além de bacana, é o melhor exemplo que nós temos aos nossos jovens, aos nossos adolescentes, de que nunca é tarde. E se eles não tiveram essa oportunidade naquela época, porque a circunstância impedia.
né? A situação econômico-financeira era outra. Agora é importantíssimo esses projetos, que nós temos projetos também em escola pública que está sendo desenvolvido, questão de interesse dos adolescentes voltado aos idosos também. E esses idosos, eles têm tantos direitos quanto nós, porque são direitos previstos na Constituição. Então, eles estão exercendo o direito deles. E o que eu realmente convoco e conclamo é que os idosos façam valer os seus direitos. E que os filhos passem a olhar. E tenham coragem, né, de fazer isso, de denunciar. Tem que denunciar. E os filhos apoiem, estejam presentes, porque é dificultoso para os idosos encarar também essa nova fase. É verdade. Doutora, essas mesmas pessoas que apareceram nas imagens ali deram depoimentos para a gente. Eu gostaria de mostrar também agora sobre essa satisfação que eles sentem aí de poderem estar numa carteira ali de escola estudando. Que ótimo. Primeiro que eu não sabia, comecei a me alfabetizar no Rio de Janeiro, aí vim para aqui para Curitiba, levei uns tempos aqui, porque aqui é difícil encontrar uma escola, né, para adulto à noite. Tem, mas é distante. Aí foi quando me disseram que aqui tinha, aqui na UEJA, aí eu vim para cá. É novo, bem bom. Tá gostando? Adorando. Você não falta nenhuma aula. Só quando fico doente. Faz mais de 3 anos que eu estou com essa turma. Cada vez, assim, tipo, cada semestre aumenta mais alunos. Um vai falando pro outro, assim, tipo, e vai chamando. E a minha turma está sempre aumentando. É uma turma multisseriada, então eu atendo a alfabetização, primeiro e segundo período. Eu vim pelo seguinte, eu não sabia ler nem escrever. Dali, o meu sonho era ler a Bíblia. Veja só, ler a Bíblia era o sonho dele. Quantos idosos a gente vê hoje nas universidades também, né, doutora? Então, iniciativas como essa são muito importantes mesmo. Né? E eu espero que esse exemplo seja o modelo para os nossos representantes, não é? O poder público. Tome isso como exemplo e também as escolas, e essa escola especialmente, que vem trabalhando com os adolescentes que já estão voltados ao idoso, que é a inserção do estudo, da compreensão, a conscientização, que as escolas, ao levar ao conhecimento dos seus próprios alunos, atrairá a família e conscientizará. Doutora, eu quero mais uma vez agradecer a sua presença aqui. Muito obrigado mesmo por vir falar com a gente sobre esse tema que é tão importante, tão relevante e que cada vez mais a gente deve ter consciência disso. E eu agradeço mais uma vez a oportunidade e quero crer que tenhamos bons resultados, não é? E vamos nos encontrar numa próxima. Com certeza. Obrigado mais uma vez, doutora. A você que está em casa também, muito obrigado por nos acompanhar. Obrigadão mesmo pela audiência e até o próximo programa.